Vamos lá, pessoal. Mais uma parte do estudo Verdades Não Ditas, parte 3. Então nós paramos aí, falamos de domo celeste, né, que planetas são estrelas. Vamos dar uma revisadinha aqui. Nós paramos aqui. Paramos nesta figura, né? 53 nações protegem esse suposto continente aqui. Que é algo assim a se pensar, porque 53 nações estão protegendo o gelo. Então eu quero começar com uma pergunta aqui no estudo. Onde fica o sentinela na cidade? Fica nos muros, né? O sentinela na cidade fica nos muros. Então aqui são os muros do nosso mundo. Por isso que tem esse tanto de sentinela aqui, ó, protegendo os muros aqui, ó. Tá? Então tá aí um raciocínio lógico, algo a se pensar, que todos possam estar aí na paz do nosso grande Deus, né? E vamos ao estudo parte 3 do Verdades Não Ditas. Hoje vai ser um estudo um pouco mais técnico. Eu peço bastante atenção aí de vocês, quem está vendo esse estudo. Quem está gostando do estudo, compartilha, gente. Compartilha, porque é uma verdade, é uma nova vertente aí de raciocínio. E para mim essa é a verdade, porque é a verdade bíblica. Não sou dono da verdade, pode ter algumas convergências aí. Só que no geral, para mim esta aqui é a verdade. O sistema nos engana, o sistema está nas mãos do maligno, né? Ele nos engana. E então aqui nós estamos passando esta verdade. Vamos colocar aqui a tela aqui. Então vamos lá. Resumo do estudo das duas primeiras partes do estudo. Sistema governado por Satanás, que é o pai da mentira e sempre nos engana. Criação igual a Deus. Evolução igual a ateísmo. NASA é a mãe do engano. A Terra está no meio de águas. Planetas são estrelas que refletem água e magnetismo no domo celeste. A Terra é coberta por um domo ou firmamento, rígido como cristal terrível, sendo impossível ter espaço sideral. A Terra tem um final que é a borda ou confins da Terra, que é situado na Antártida, onde provavelmente se encontra o fechamento do domo celeste. Então está aqui o resumo das duas primeiras partes. Para quem não assistiu, eu peço que assista, né, para ter uma sequência, um entendimento mais claro. Então esse aqui foi o último slide, né, do estudo passado, da segunda parte. A farsa dos satélites e da Lua. Então em João 3,13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ninguém subiu ao céu, ou ninguém vai subir ao céu. Isso aí é uma falácia, isso aí era um desejo de Satanás, né? Subir ao trono de Deus, né? Nas estrelas de Deus. E é algo que ficou no coração do homem, né? Essa gana de buscar as estrelas, buscar os céus, e vão para Marte, vão para a Lua, e é tudo uma grande farsa. Então está aqui Amós 9,2. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Então isso aqui é a mesma coisa de Deus está falando assim, ó. Não é para vocês pesquisarem as profundezas e não é para vocês pesquisarem os céus. Não é para ir. É basicamente isso que eu entendo, né? Então vamos lá. A gana de chegar aos céus está presente desde a antiguidade.
e hoje aplaudimos tais tentativas realizadas por agências espaciais, NASA e outras, mas esquecemos que Deus não aprova tais tentativas desde os primórdios. Então vamos ver aqui. Gênesis 11, 4, 8. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então esse Eia aqui, ó, que aparece aqui, o Eia, quer dizer, é um sinal de urgência, né? É tipo uma exclamação, né? Desçamos e confundamos ali sua língua, antes que, né, aconteça coisa pior. Então é isso, Deus fazendo aqui com a Torre de Babel, que o homem tentou, né, fazer uma torre que buscasse os céus. Então Deus não aprova tais tentativas de buscar os céus. Está bem claro aqui, né? Que foi no reinado de Nimrod, né, que tentou buscar os céus, aí, se não me falha a memória. Então aqui é mais uma prova de que Deus não aprova tais tentativas de buscar os céus. Então vamos aqui, a farsa dos satélites. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Gênesis 1:16. Então a farsa do satélite começa na Lua, né? A Lua não é um satélite natural da Terra, a Lua é um luminar e o Sol é um luminar. O Sol é maior que a Lua, não em tamanho de circunferência, mas em luminosidade, né? Que na verdade são dois astros similares, né? Do mesmo tamanho. O Sol não te molestará de dia, nem a Lua de noite. Salmos 121:6. Aqui só para endossar que o Sol governa o dia e a Lua governa a noite. Então eles são luminares, não tem nada desse negócio de Lua, satélite da Terra e essas baboseiras aí que falam pra gente. Então vamos ver aqui, começar a ver que as nossas comunicações não são satélites. São... Vamos ler aqui. Canaltech. Um mundo conectado por cabos. A descrição é uma dica para decifrar a tecnologia que permite a uma mensagem atravessar milhares de quilômetros até disparar uma notificação no celular do seu amigo no Japão. Mais uma pista. O equipamento tem o diâmetro da palma de uma mão e está enterrada no fundo do oceano. Atualmente, os cabos submarinos são responsáveis por 99% das comunicações transoceânicas entre locais separados por um oceano. Feitas em todo o mundo, com fibra ótica, os cabos conseguem transmitir dados como voz, imagens e mensagens. Então, para você que sempre pensou que não, eu mando mensagem no celular aqui, chega lá no Japão, é satélite. Minha internet é via satélite. Minha televisão é via satélite. Nós somos enganados. 99% das comunicações transoceânicas são cabos submarinos. Não tem nada de satélite mandando internet, mandando sinal de televisão. Isso aí é tudo uma grande falácia. Na verdade, o sinal de televisão ele bate na ionosfera e volta, né? O satélite é a ionosfera. Não tem nada. E os sinais em terra são triangulações de torres. Então é isso. Esse negócio de satélite. O satélite geoestacionário a 36 mil quilômetros, eu não acredito, não existe, não tem como. Então vamos aqui. Aqui está o mapa, né, dos cabos submarinos aí no mundo. No Brasil existem 6 cabos submarinos em funcionamento. Eles estão enterrados a até 1.000 metros de profundidade no oceano, com revestimento metálico de duto
Isso evita danos por ataques de tubarões e barcos de pesca em regiões mais fundas, onde o risco é menor, os cabos são mais finos. Então tá aqui o mapa endossando aí, né? Então as comunicações, pessoal, são feitas por cabos submarinos e nos continentes é triangulação de torre. Acabou, não tem. Quando mais é reflexão da ionosfera. O sinal bate na ionosfera e volta para a torre. Basicamente é isso. Então está aqui a farsa. Segundo a ciência convencional, um satélite geoestacionário é colocado em órbita a uma altura de aproximadamente 36 mil quilômetros sobre o Equador. Como isso pode acontecer se existe um domo celeste e eles mesmos dizem que não conseguiram passar a órbita baixa da Terra, que é no seu máximo 2 mil quilômetros acima do nível do mar? Então, gente, é assim. Nós vimos aí no estudo 2 os astronautas falando, técnicos da NASA falando que eles não passam eles nunca passaram da órbita baixa da Terra, nunca passaram. Até o Barack Obama falando no vídeo lá que eles tentariam passar a órbita baixa da Terra, mas nunca passaram. Então, como que eles lançam um satélite a 36 mil quilômetros se eles não passam de 2 mil? Então, a grande incoerência aí, né? Então tá aqui mais um Photoshop, né, para enganar o gado. Um satélite aí mandando sinal de internet para a Terra, né, o suposto planeta aí. E é só Photoshop. Isso aqui não existe, né? Nós vamos ver aqui. Agora vamos ver esse vídeo que fala um pouco aí, né, endossando o que eu estou falando. O norte-americano falando sobre o assunto aí. Vamos ver o vídeo e prestar atenção. A NASA afirma que há mais de 20 mil satélites flutuando na atmosfera superior da Terra, fornecendo-nos rádio, televisão, GPS e tirando retratos do planeta. Todos esses supostos retratos de satélite, no entanto, são admitidamente compostos de imagens editadas em Photoshop. Eles afirmam receber fitas de imagens de satélites que então devem ser emendadas para criar compósitos de imagens da Terra, as quais são todas claramente CGI e não fotografias. Se a Terra fosse mesmo uma bola, com 20 mil satélites orbitando-a, seria algo fácil subir uma câmera e tirar umas fotografias reais. O fato é de que nenhuma fotografia real de satélite da suposta Terra bola existe em favor das fitas de compósito CGI da NASA. É prova adicional de que não estão nos contando a verdade. Falemos de satélite. Já discutimos sobre não haver fotos da Terra. Então, será que satélites são mesmo reais? Improvável. Torres baseadas em solo são construídas por todo o mundo e são mais do que adequadas para transmitir nosso serviço de televisão, rádio e celulares. Todo o GPS é feito através de torres baseadas em solo. E coisas como o Google Earth são feitas com aviões de elevadas altitudes e a maior parte com carros a nível da rua. Sabia que satélites foram, na verdade, inventados por Arthur C. Clarke, o autor de ficção científica? Ah, não sabia disso. E eles logo se tornaram fato científico depois disso. O satélite geoestacionário deu uma olhada. Ele foi criado por um autor de ficção científica. E então, em uma década, a NASA alega ter mandado um de verdade lá para cima. E desde então é de onde recebemos todas as nossas comunicações. O satélite geoestacionário de comunicações foi criado primeiramente pelo maçom e escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Ele supostamente tornou-se fato científico apenas uma década depois. Antes disso, rádio e televisão e sistemas de navegação como LAN e Decca já estavam bem estabelecidos e funcionavam bem, usando somente tecnologias baseadas em solo. Hoje em dia, enormes cabos de fibras óticas
cruzando os oceanos, conectam à internet. Gigantescas torres de celular triangulam o sinal do GPS. E propagação ionosférica permite que ondas de rádio saltem. Tudo sem a ajuda de best-seller de ficção científica, conhecido como satélites. Satélites estão alegadamente flutuando na atmosfera, onde se afirma que as temperaturas excedem 4.530 graus Fahrenheit. Os metais usados em satélites, contudo, como alumínio, ouro e titânio, têm pontos de fusão de 1.221, 1.948 e 3.034 graus Fahrenheit, respectivamente, todos muito abaixo do que poderiam suportar. Os assim chamados telefones via satélite têm sido constatados tendo problemas de captação em países com muito poucas torres de celular, como o Cazaquistão. Se a Terra fosse uma bola, com mais de 20.000 satélites cercando-a, tais blackouts não deveriam ocorrer regularmente em nenhuma zona rural. Os pretensos pratos de antenas parabólicas via satélite são quase sempre posicionados em um ângulo de 45 graus, em direção à torre terrestre repetidora mais próxima. Se antenas de TV estivessem de fato recebendo sinais de satélite a mais de 100 milhas no espaço, a maioria dos pratos deveriam estar apontando mais ou menos direto para o céu. O fato de que pratos de satélite nunca estão apontados para cima e quase sempre posicionados a um ângulo de 45 graus prova que eles estão recebendo sinais de torres terrestres e não de satélites do espaço sideral. E quanto a satélite GPS, por mais maluco que isso possa soar, satélites são uma farsa. Já se perguntou por que nunca há nenhum satélite caído ou danificado? E por que não há defeitos de satélite? Devido ao aquecimento e resfriamento constantes, é estranho que não derretam na termosfera, cuja temperatura é cerca de 1.100 graus. Me pego olhando para a Lua e me perguntando, por que nunca vemos satélite passando pela Lua? Você sabia que há milhares de quilômetros de cabos de fibra ótica no fundo do mar, que fornecem 90% da comunicação da Terra, internet, telefones, etc., e GPS funciona a partir de torres de celulares? Se chama triangulação. Já viu aquelas torres bem altas e se perguntou o que são? Televisão por satélite é só rádio aprimorado, usando torres baseadas em solo. É tudo baseado em solo, que nem a antiga antena de TV. O autor de ficção científica Arthur C. Clarke propôs a ideia de satélite estacionário em 1945. Uma revista chamada Wireless World, e 20 anos depois, em 1965, eles alegaram ter lançado com sucesso o primeiro satélite geoestacionário de comunicações. Hoje afirma-se que são milhares, mas o que é curioso é que tentar prová-los é simplesmente infrutífero. Por que telescópios amadores jamais veem um satélite Discernível? Por que satélites jamais aparecem em filmagens da ISS? Por que todas as imagens de satélites são animadas? Então tá aí, pessoal, o vídeo, né? O satélite realmente, para mim, no meu entendimento, é uma grande farsa. É mais uma farsa do sistema aí para enganar o povo. E é isso, né? Vamos aqui no próximo. Agora, pessoal, quero que o pessoal preste bem atenção. Nós vamos ver lançamento de foguete, como que realmente é. E tem um lançamento aqui que vai um satélite junto. E nós vamos ver se realmente vai para o espaço sideral isso aí, se fica lá 36 mil quilômetros, ou se cai no mar. Então eu quero que vocês prestem atenção.
Vamos parando aqui e comentando. Então tá aqui, ó, um foguete levando um satélite aí, ó. Tá aqui o nome do satélite, ó. Aí, ó. Levando 3 satélites aí, ó. 25 de janeiro de 2018. Esse foguete está levando 3 satélites aí pro espaço sideral aí. Vamos ver se vai levar mesmo? Então acompanha aí, pessoal. 2 unités top. Allumage moteur Vulcain. Allumage EAP, top décollage. Decolagem queimando muito combustível, né? Se não me engano, essa aí é a ESA. Propulsion est nominale. The DDO says all is normal, and you saw at 1920 local time, and right on time, Ariane 5 began her mission, lifting off from the ground here in Fazendo French segunda Guiana, decolagem, primeira camada da heading atmosfera. into the clouds Troposfera. with 2 new satellites. 5 segundos, o próprio narrador da transmissão fala que o foguete está entrando nas nuvens, ou seja, torno de 6 km de altitude. Ângulo de inclinação já muito acentuado. Com apenas 1 minuto e 5 segundos da decolagem, o foguete já se encontra na horizontal. 1 minuto e 8 segundos ainda na troposfera, o foguete encontra-se inclinado para baixo. 1 minuto e 15 segundos está claramente descendo e logo se apagará. Então, o que seus olhos veem aí? O foguete queimando toda a sua estrutura com a combustão e descendo já, né? Já está numa rota ao contrário aí, né? Está descendo, né? E se queimando, né? Aí, ó. Está se decompondo aí no ar. Ele está descendo, ó. Mas aqui ele está subindo, ó. Reparem que aqui, ó, quilômetro de distância do solo, ó, ele está subindo, ó. Então, o que os teus olhos te mostram é mentira. E isso aqui que é a verdade, ó. Olha onde que eles nos enganam aqui, ó. Nós estamos vendo claramente que o foguete está descendo, se autodestruindo aí. Agora vamos ver a farsa aí, gente. Aí, ó. Aqui está subindo, ó. 40, 50 km, 52. Mas ele está descendo, ó. Já se desfez praticamente no ar e na combustão. Aí, se desfez, acabou. Aê! Começa 2 minutos e 13 segundos, eis o tão esperado CGI, computação gráfica aí, ó. Cadê a filmagem do foguete? Continua subindo, ó. Continua subindo a computação gráfica aqui, ó. Então, pessoal, essa é a verdade. Foguetes, eles saem e voltam e caem no mar. Essa é a verdade. Ninguém jamais subiu ao céu, né? Nós já lemos. Amós 9:2 nós já lemos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Vamos aqui a quebra de recorde mundial para o CGI. Vamos lá, gente. Presta atenção nessa comédia aí, ó. Olha, levando o satélite JPSS-1. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, engine start, 1, and liftoff of Delta II and NOAA's Joint Polar Satellite System 1, making the U.S. a more weather-ready nation. Ó, o foguete já está inclinando, ó. Ele já está se inclinando, ó. Aí, ó o CGI aí, ó. Olha a filmagem que eles nos mostram. Parabéns, NASA. Você engana o povo muito bem. 33 seconds into flight, the Delta II rocket will reach Mach 1, breaking the speed of sound.
Unbelievable! That's the new world record. Launched to CGI in only 15 seconds. Amazing! Ai, ai, que comédia, meu. Guinness World NASA, né? Momento histórico, ó, filmagem, ó, realística. Belo CGI. CGI não, computação gráfica, né? Agora aqui, ó, aqui pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós vamos ver realmente o que acontece com os foguetes. Então aqui, pessoal, aqui nós vamos mostrar realmente como funciona o lançamento de um foguete. Depois do advento aí das câmeras super potentes aí de zoom, a Nikon P900, a Nikon P1000, já deve ter a 1100 já, não sei, mas deve ter já alguma aí mais recente. Então isso aqui é um cidadão comum que filmou, né, o lançamento de um foguete. Vamos ver o que acontece com os foguetes, onde que eles caem, né? Vamos ver aí. Desde o ventre de minha mãe, tu já me sondavas. Sei que ali o meu futuro tu já traçavas. Usada para uma grande bênção, era o que eu devia ser. Segundo a tua infinita graça, segundo o teu querer, e ser um instrumento de valor, um canal do teu poder. Hoje
Então vocês viram aí, né, gente? O que acontece com os foguetes. É por isso que as bases de lançamento são todas rente ao mar. E é isso aí que acontece, ó. O foguete cai no mar, ele não vai para o espaço sideral, essa conversa aí. Não cola mais. Depois do advento aí das câmeras superpotentes, as pessoas filmam as estrelas, filmam o horizonte, o barquinho indo no horizonte e vê que ele não some na curvatura, ele some por perspectiva, ele some por inteiro na densa atmosfera. O Sol ele não some na curvatura, o Sol ele se põe no espaço por inteiro, na densa atmosfera também. Então nós começamos a ver que nós fomos enganados desde quando nascemos, né, pelo sistema. Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá, continuar falando de satélites aqui. Os Estados Unidos são atualmente os maiores fornecedores do mundo, com as maiores reservas nos arredores de Amarillo, no estado do Texas. Isso falando do gás hélio, né? Eles são os maiores, têm as maiores reservas, né? Ali localiza-se a Reserva Nacional de Hélio, que responde sozinho por 35% da oferta atual do mundo. A estrutura foi criada em 1925 como um local estratégico para o fornecimento de gás para aeronaves norte-americanas. Após a Segunda Guerra Mundial, passou a fornecer matéria-prima para mísseis das Forças Armadas e foguetes da NASA, sendo ela a maior consumidora deste gás. Então a NASA é a maior consumidora do gás hélio. Nós vamos ver por quê. O maior consumidor de hélio é a NASA, usando anualmente quase 75 milhões de pés cúbicos, seguido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, que usa uma quantidade significativa para resfriar hidrogênio e oxigênio líquidos para combustível de foguete. Um pé cúbico igual a 0,0283 metro cúbico. Aqui para efeito didático, né? Então o maior consumidor é a NASA. Vamos ver por quê? E agora vamos à realidade. Os verdadeiros satélites são estes, e deveriam se chamar Ballantélite. Então vamos ver quais são os verdadeiros satélites, pessoal. Não dá risada, hein? Não dê risada, hein? Alta tecnologia. Pessoal, nosso Deus é soberano. Ele fez uma morada pra gente, um reino. Isso aqui não é planeta, não.
Por que todas as filmagens reais de satélites envolvem balões? Por que sem os balões só apresenta computação gráfica? Então fica a reflexão aí. Então esses são os verdadeiros satélites. São os balontélites. Então tá aqui, pessoal. Alguns balões satélites foram inflados com gás, retornam sinais às superfícies, medem a densidade e medem o efeito dos ventos solares. Ou seja, efeito de pesquisa, né? Não manda internet, não manda nada, essas coisas, nada não. E para finalizar, a seguir, vídeo bônus de comédia. Então, essa aqui é uma reportagem foi feita no Brasil, né? Até baixar aqui. Quando caiu um balão pellet aí. Dá uma reparada no técnico que veio da NASA lá para tirar o balão. Hoje, por causa de um grande susto, um balão de pesquisas espaciais, um tipo de satélite, caiu bem no centro da cidade, em cima de uma casa. O balão foi lançado no dia 13 de fevereiro na Austrália, num convênio Brasil-Estados Unidos, NASA e Instituto de Pesquisas Espaciais. O balão tinha por objetivo estudar a estrela supernova de Shelton. A queda do balão estava prevista para o Brasil e durante todo o tempo ele foi observado pelos engenheiros, técnicos e pesquisadores da NASA. Este equipamento pesa quase 2 toneladas. Ele estava a uma altura de 50 mil metros da superfície quando começou a cair e a uma velocidade de 15 km por hora. O destino era uma região rural aqui de Mojimirim, mas por causa das fortes correntezas, ele acabou caindo no centro da cidade. Na queda, o equipamento em paraquedas acabou caindo sobre estas casas, mas os maiores prejudicados foram os moradores da rua Padre José 353. O equipamento quebrou o telhado, a tubulação e afetou parte da estrutura. 15 minutos depois da queda, os engenheiros e técnicos da NASA já estavam no local. O corpo de bombeiros e a polícia foram acionados. O acidente acabou atraindo muitos curiosos que não dispensaram nem o binóculos. Quem viu o balão caindo ainda estava apavorado. Como é que caiu esse balão? Estava fazendo almoço, né? Estava na cruz, que eu tô arrepiada. E daqui a pouquinho eu vi aquilo como joga uma bomba, porque quando eu tinha 16 anos eu vi o avião vermelhinho bombardear aqui no Mogi, né? Eu fiquei gritando. Eu falei, minha Nossa Senhora. E como dizem que aqui é meio fraco o telhado, eu falei, ah, meu Deus, o telhado tá caindo. Aquele barulho, parecia que veio uma bomba. Você levou um susto? Assustei, aí eu corri pra baixo, que tá cheio de gente. Só que fosse o fim do mundo? Nossa. Para retirar o equipamento do telhado, foi preciso desmontar peça por peça. A primeira caixa foi esta, que contém todas as imagens e informações sobre a estrela supernova. Depois, foi preciso o auxílio de um guincho. O que acontece com todo esse equipamento, inclusive com a casa onde ele caiu? Bom, o equipamento será enviado para os responsáveis, né, que é a equipe da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, e os prejuízos serão totalmente pagos. Esse balão de experiência foi solto pela Universidade de San Diego, na Califórnia, com orientação da NASA, para estudar o comportamento da estrela supernova. Ele saiu da Austrália dia 13 de fevereiro e a previsão era permanecer no espaço de 6 a 7 dias. Pelos estudos, certamente ele iria cair por aqui, mas ninguém imaginava que ia cair justamente em cima de uma casa. Técnicos do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos e do governo norte-americano, que acompanhavam tudo de um avião, ainda tentaram desviar o balão do centro da cidade. Nós acompanhávamos com a finalidade de acionar cargo para a queda dele, para que ele caísse numa área limpa, né? Mas aí, devido à corrente de vento, veio cair aqui em cima. O satélite de 150 mil dólares ou 15 milhões de cruzados enviou durante os 12 dias que esteve no ar informações para a Universidade da Califórnia. Hoje, a preocupação dos técnicos era com uma fita onde estão guardados todos os dados da pesquisa. Os dados estão perfeitos, a fita está perfeita e acredito que tudo vai dar certo. Durante toda a tarde, 20 homens do Corpo de Bombeiros e do Tiro de Guerra de Mojimirim, com a supervisão dos técnicos, trabalharam na remoção do satélite. Nem o dono da casa atingida pôde entrar nela para avaliar os prejuízos. O senhor vai pedir indenização? Ah, sem dúvida, né? Eu vou procurar ser ressarcido dessa despesa, né? Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão. Pessoal, tá aí então os verdadeiros satélites, né? São esses aí.
creio que o entendimento aí de quem está assistindo, creio que está mudando, né? Pelo menos aí passando a refletir mais sobre o que foi nos ensinado e quanto fomos enganados. Então tá aqui. A grande farsa da ida à lua. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, maior de luminosidade, tá, gente? E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, 9. Então Deus fez sol, lua e estrelas. Tá? Não tem planetas não. Então aqui a ambição de Lúcifer, né? Só para ilustrar. E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Não é a mesma coisa que lá no reinado de Nimrod? Construirei uma torre que alcance os céus e escreverei o nosso nome lá, né? Daquele povo. Não é a mesma ambição? Então essa ambição de subir aos céus, essa ambição que a NASA tem, que as agências espaciais têm, é uma ambição, não é uma coisa que Deus aprova. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então só para ilustrar aí, né? Então vamos começar aqui. Missões Apolo. O nome já é de um deus pagão, né? Apolo. Distância da Lua, 384.400 km. É uma distância que passam para a gente aí, que também não é verdade. Então vamos lá. Missões Apolo. Apolo, nome popular de Poebus Apolo, do grego, onde em latim Poebus significa brilhante. Então Apolo aí Deus Sol, né? Então tudo é levado à adoração ao Sol, desde a antiguidade. Então é sistema solar, a gente vai vendo. Quanto mais a gente aprofunda nos estudos, nós vamos vendo que a adoração ao Deus Sol é muito grande, né? Desde a antiguidade. Apolo é um dos deuses do panteão grego, filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Artemis. E que coincidência, né? A próxima missão lunar vai se chamar Artemis, né? Que é irmã gêmea de Apolo. Também representação da Lua. É apresentado como um homem belo, geralmente segurando uma lira ou um arco e algumas vezes com uma coroa de raios solares na cabeça. Esse raios solares na cabeça, né, lembra muito a Igreja Católica, né? Usa muito esses raios solares na cabeça, né? Que veio da onde? Desse deus pagão Apolo aí. Também sobre uma carruagem puxada por cavalos. A influência romana que definiu Apolo como representante do Sol. Então, a influência romana, né? Quem foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana? Constantino, né? Que era o rei na época lá. Então ele trouxe essa adoração ao Sol aí, né? Junto com a igreja. Até hoje tem. Aí tá aqui, ó. Representação de Apolo, Deus Sol. Tá aqui, ó. Solzinho atrás da cabeça, né? O arco e flecha aqui. E olha esse aqui, ó. Olha a semelhança, ó. Mano, coincidência, né? Coincidência, ó. Aí, ó. Aqui, ó. A semelhança. Aqui, ó. A semelhança. Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos aí. Só para ilustrar. As missões lunares foram de 1969 a 1972. A tecnologia computacional da época era equivalente à memória de uma simples calculadora. O responsável pelos foguetes foi Von Braun, ex-nazista. O responsável pelas filmagens foi Stanley Kubrick, apontado como um dos cineastas mais influentes do cinema. Kubrick foi eleito o sexto maior diretor de todos os tempos e dirigiu o filme Odisseia no Espaço de 1968. Então tá aqui, gente, o cara que filmou as missões lunares fez esse filme aqui um ano antes, ó, Odisseia no Espaço. Então é suspeito, né? Um cineasta fez aí filmou a grande farsa aí, né? Dessa ida à Lua, que é uma farsa. E Von Braun, todos sabem, né? Que ele
Foi condecorado por 2 nações, né? Alemanha e Estados Unidos. Né? Foi o criador dos foguetes V2, que matou milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial, ao lado de Hitler. Interessante. Então vamos lá, raciocínio 1. Primeiramente, seria impossível carregar a quantidade de combustível necessária para percorrer tal distância de 384.400 km. Então eu peguei esses dados aqui na SuperAbril, nesse site.com.br. Então tá aqui os dados de gasto de combustível aqui de um foguete. Primeiro, segundo, terceiro estágio. Então, para percorrer 230 km de altitude, o foguete ele gasta aí 2.725.600 kg de combustível. Tá? Então, a ilógica começa aí, a ilógica, né? A não lógica. Como que eles carregaram essa quantidade de combustível para percorrer essa distância aqui, ó? Se para percorrer 230 km, eles gastam aí 2.725.600 kg de combustível. Então eu fiz a conta. Então dá isso aqui, ó. 4.305.130,434 kg. É muito quilo, né? Ah, você pode falar assim, ah não, mas ué, você não tem mais segundo e terceiro estágio, né? Ou, aliás, 2 estágios se foram, né? Ficar só um. Mas não, divide por 3 isso aqui, ó. Vê quanto que dá. Pessoal, é humanamente impossível, não tem sentido, não tem sentido. Olha o tanto de combustível que seria necessário. Ah, mas é um estágio só, então tira, divide por 10 isso aqui e vê se tem sentido, o tanto de quilo que vai. Onde carregou tudo isso de combustível? Então a farsa começa aí. Raciocínio 2. Turbinas ou motores de aeronaves não se propagam no vácuo ou em ar muito rarefeito. Sendo assim, como conseguiram se locomover no vácuo do suposto espaço e chegar à Lua? Então isso aqui é um raciocínio aí de física simples, né? Os motores não se propagam no vácuo. Isso aí não se propagam mesmo. Então eu peguei aqui uma pergunta nesse site aqui, ó, gref.if.ufrgs.br, que fala de cosmologia, fala de um pouco de física. É um site legal, bem completo. E tem uma pergunta lá eu creio que de um aluno aí, estudioso da área, né? Então tá aqui a pergunta dele, ó. Os livros didáticos e mesmo as pesquisas na internet deixam bem claro que os princípios físicos envolvidos no lançamento de um foguete espacial é a terceira lei de Newton e o empuxo que ocorre para erguer o mesmo. Porém, no vácuo, espaço, esse sistema não poderia funcionar, como não há fluidos e massa. Foguetes ou mesmo hélices seriam totalmente inúteis. Já havia algumas citações que a nave no espaço se desloca somente por inércia, órbita, etc. Mas isso não faz sentido, pois então como que a NASA conseguiu chegar à Lua e retornar para a Terra? Logo a pergunta é bem simples, como a nave espacial consegue se deslocar no espaço e ainda de forma direcionada? Infelizmente já pesquisei várias vezes sobre o assunto no Google e parece que omitem essa informação. E é verdade isso aqui, ó. Eu também pesquisei sobre. Você não acha uma explicação plausível de como as aeronaves se movimentam no espaço? Como elas se deslocam no espaço? Você não acha. Não acha. É uma coisa assim, fica um vago aí na explicação. Então, para reflexão isso aqui. Então tá aqui, ó. O caça F-15, que é equipado com armamento de curto e médio alcance de última geração e que atinge velocidade máxima de 2.655 km por hora. Vai para a Lua com desse aqui, ó. Já tá feita aí a tecnologia aí, ó. Mas por que não vai? Por que não vai? Porque é vácuo, é rarefeito. As turbinas não funcionam, não vai.
Não tem como, não se propaga. Não se propaga. Por isso que não vai. Então vamos lá. Agora vamos ao vídeo de análise do módulo lunar. Uma folha seca na Lua e primeira filmagem do homem chegando à Lua. Pasmem, se preparem para se decepcionar ou dar muita risada. Então, pessoal, eu vou mostrar esse vídeo aqui, mas eu vou mostrar só o comecinho dele, só para dar um spoiler, que nós vamos ver a fundo na quarta parte do estudo. Isso aqui. Mas prestem atenção no começo desse vídeo. O rapaz aí que fez o vídeo, né, que é o irmão Gilberto. Preste atenção nesse absurdo de como esse módulo lunar chegou na Lua nessa condição. Então preste bem atenção no vídeo. Hoje nós temos mais um vídeo detonando a fantasia da exploração espacial. Mais uma pá de cal para o sonho Star Trek. Era uma vez uma folha seca na Apollo 14. Mais um furo deixado de propósito por Stanley Kubrick. A NASA alega que eles pousaram 6 vezes na Lua com esta barraca mal acabada. Vamos analisar de perto. Olha que beleza esses remendos. Aqui nós temos uma silver tape segurando o papelão e ele começa a ser fixado por pequenas tachinhas. Mas dá uma olhada no vão que fica entre a silver tape e a primeira tachinha aqui. Aqui um outro vão gigantesco também. Olha essas aberturas, que coisa bizarra. Deste lado nós temos papel alumínio. É claro que o papel alumínio ele nunca pode faltar. Totalmente torta essas emendas. Mais papel alumínio aqui. Olha o vão deixado deste lado direito, que absurdo. O pé do módulo feito com cano PVC e forrado com papel celofane, que bastante papel celofane. E claro, a vasilha para dar comida para cachorro. Está aqui a vasilha para dar comida para cachorro, cano de PVC, revestido com papel celofane de alta qualidade. Esta barraca com esses remendos bizarros. Nossa, o papelão aqui está totalmente torto. Vedação zero. Passa uma mão aqui. Que coisa horrível, que coisa horrível. E tem pessoas que acreditam que eles pousaram e decolaram com esta barraca mal acabada. Parece um papel machê, papel de construção. Tamanho do vão. Olha aqui o tamanho desse vão. E desse também, onde eu estou passando o mouse. E o melhor é que quando eles pousam com motor de 10.000 libras, não levanta nenhuma poeira, nada. Fica limpinho e brilhante. Todo mundo acreditou, né? Eles pousaram com motor com empuxo de 10.000 libras e não levantou 1 grão de poeira. Tá tudo limpinho, tudo brilhante. Não poderia ter sido pior. Realmente não poderia ter sido pior. Aqui um pano pendurado na barraca e mais alguns remendos bizarros. Show de horrores completo. Mas vamos ao que interessa. Então tá aí, pessoal. Tá certo que ele dá uma brincada aí, uma zoada, né? Mas é isso aí. Como que uma barraca dessa, um treco desse aí, foi pra Lua, passou pela ionosfera, passou... Não tem como. Não tem como. Então tá aí o grande engano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha aí para as pessoas, né? Para ter esse conhecimento a mais aí. Eu volto a dizer, eu não sou dono da verdade. Às vezes pode ter alguma incoerência no estudo. Mas o que eu quero deixar frisado, a ideia central de que nós não moramos numa bola. Isso aqui não é um planeta. As macro notícias são todas, praticamente todas falsas. Então é essa a reflexão que eu quero deixar, né? E é isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz desse grande Deus. Até a próxima parte do estudo, que é a parte 4. Fiquem todos na paz e tchau!